Olá, sou Raquel Coelho, otorrinolaringologista, e hoje vou falar do corticoide. Ele é um medicamento muito utilizado no tratamento dos processos alérgicos. Incansáveis vezes eu já ouvi as pessoas referindo que fazem uso regular dessa medicação sem nem saber do que se trata. Por outro lado, pessoas ficam em pânico quando eu vou receitar o corticoide inalatório, achando que vão ter os efeitos colaterais dessa droga, como por exemplo engordar. Mas por que tanta preocupação com o corticoide? Primeiro, vamos esclarecer que ele é um medicamento, é um anti-inflamatório. Sim, ele não é uma medicação um remédio para alergia. Ele é um anti-inflamatório hormonal. Ele é produzido no nosso corpo, na glândula suprarrenal. Ele atua em funções metabólicas e no sistema imune. É o hormônio do estresse, que aumenta a disponibilidade da glicose, gera energia, eleva a pressão arterial, o tônus cardíaco, nos preparando para o combate. Os corticoides utilizados para o tratamento das doenças, eles são sintéticos e os vários tipos têm potências diferentes. Por isso que os vários tipos também variam em suas doses. Essas medicações podem atingir doses muito maiores do que os níveis fisiológicos. E na medida que se aumenta a dose, se aumenta o tempo, os efeitos colaterais também aumentam. Eles passam de medicações anti-inflamatórias a medicações imunossupressoras, que são medicações necessárias quando a gente precisa reduzir a atividade imunológica do indivíduo, como no caso das pessoas que têm doenças autoimunes e no caso dos pacientes transplantados. A maior preocupação do uso indiscriminado é em relação à dose e o tempo. Esses fatores estão relacionados aos efeitos colaterais. Doses elevadas num curto período de tempo, geralmente naquele uso das medicações injetáveis, eles também podem provocar os efeitos colaterais, mais frequentemente dor, uma fraqueza muscular, mas o grande risco está no uso de altas doses por muito tempo, quando podemos ter a síndrome de Cushing ou uma síndrome de retirada. Na síndrome de Cushing, o uso do corticoide vai levar a um acúmulo de gordura na região abdominal e facial, por isso que falam que engorda, além do aparecimento de alterações na pele, por exemplo, estrias vermelhas, pode também aparecer a diabetes, alterações de ciclo menstrual, fraqueza, entre outros. Já quando a gente retira de forma muito rápida o corticoide, numa dose alta, vai haver a chamada insuficiência adrenal secundária. Acontece que o corticoide sintético deixa dormente o sistema que regula a produção da glândula adrenal. E aí leva um tempo para religar esse sistema. Se eu tiro de vez, ele não dá conta. E aí a gente vai ter sintomas como náusea, dor abdominal, fraqueza muscular, hipotensão postural. Mas afinal, o corticoide é bom ou é ruim? Depende da indicação, da dose e do tempo de uso. Temos várias formas de usar o corticoide, de forma local, que são as pomadas cutâneas, e o inalatório, que ele pode ser nasal ou oral. E ainda temos a forma sistêmica, através de comprimido, xarope, injetável. Fique atento, porque mesmo aquela pomadinha pode dar efeitos colaterais na sua pele. Na otorrino, nós utilizamos bastante o corticoide. Na maioria das vezes, optamos pelos locais do tipo nasal, que é o principal tratamento da rinite alérgica. Eles têm baixa absorção sistêmica e a dose, na maioria das vezes, e a maior parte, ela é deglutida e metabolizada no fígado. Drogas cada vez mais recentes são cada vez menos absorvidas na corrente sanguínea. Em 5 a 10% dos pacientes, ele pode levar a uma irritação na mucosa, queimação, sangramento, mas isso é facilmente resolvido com a suspensão da droga ou com a adequação do uso. O uso prolongado não trouxe sintomas como a síndrome de Cushing e a síndrome de retirada, mas a grande preocupação é naqueles pacientes que têm glaucoma. Então, o acompanhamento adequado é extremamente importante para a gente poder fazer uso dessa medicação. Nas gestantes, o uso deve levar em conta riscos e benefícios, e não é qualquer corticoide que deve ser utilizado, qualquer corticoide nasal que deve ser utilizado. O seu uso de forma sistêmica, ou seja, através de comprimidos, injetáveis, tem indicações bem específicas. Os injetáveis, por exemplo, são direcionados para pacientes na sinusite crônica, com polipose e de forma bem ponderada e programada. Os corticoides orais são reservados para casos de mais difícil de controle, ou seja, aquela rinite que está dando trabalho para a gente controlar e que a gente precisa usar várias medicações. Alguns casos também de paralisia facial periférica ou perdas súbitas, perdas auditivas súbitas, a gente também precisa fazer uso do corticoide oral. Eles são drogas bastante úteis na medicina,
mas não são para amadores. Antes de usá-los, procure o seu médico. E eu vou contar um segredo agora. Os dermatologistas odeiam que use pomada nas lesões, porque isso dificulta o trabalho, ele modifica a característica, demorando um pouquinho mais para a gente conseguir o diagnóstico. Por isso, não use medicação sem indicação médica.